Então, boa noite a todos. Que a graça e a paz esteja com todos. É um prazer estar com os irmãos outra vez. É sempre bom estar com vocês. Eu me sinto ainda em casa. É bom rever os irmãos. Bom ver que a obra do Senhor tem crescido. Eu soube que tinha muitas pessoas que estavam visitando. Eu sei que a maioria não veio hoje. Não sei o porquê. Espero que não seja por causa de mim. Espero que não. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos outra vez. E Deus tem algo para falar para nós. Portanto, vamos ouvir a palavra dele, meditar no que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Convido você a abrir lá no Salmo 32. Salmo 32. Antes de ler o texto, você se considera uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Por que você é feliz? Ou se você não é feliz, por que você não é feliz? O Salmo 32, que foi o salmo composto pelo rei Davi, o conhecido rei Davi, na verdade ele foi o rei mais importante da história de Israel. É tão lembrado ele hoje, até hoje, que na bandeira de Israel está lá a estrela que eles dizem que é a estrela de Davi. Eles lembram de Davi até hoje. E eles entendem que virá um rei que seria aquele que seria o descendente de Davi. Davi, sem importância, com grande importância, todos já ouviram falar da história de um garotinho que pega uma pedra com uma funda e mata um gigante, desafiando os exércitos dos filisteus. Davi é conhecido. E Davi tinha muitos motivos de dizer que era feliz. E hoje a gente vai ver um motivo importante por que Davi era feliz. Salmo 32, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar? Pedir ao Senhor direção para esse momento. Oremos. Deus amado, é um prazer estar aqui adorando ao Senhor junto com esses irmãos aqui em Morada Nova. Pai, eu peço a Ti que a Tua palavra venha dominar esse ambiente, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha conduzir a Tua palavra para entrar nos corações, ó Deus, e assim gerar frutos. Transforma aquele coração de pedra em um coração de carne e que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Deus, à Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Não nos deixe sair daqui sem ouvir a Tua voz. Muda a nossa vida, ó Deus. Muda o nosso ser. Transforma dia a dia a nossa vida. Eu rogo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Davi tem como objetivo aqui desse Salmo 32
mostrar que a felicidade não está em bens que o homem possui, não está. A felicidade não está no poder que esse homem possui, não está. A felicidade não está em outra pessoa. Davi tinha várias pessoas em volta dele. A felicidade não estava em conquistas de guerra. A felicidade de Davi estava em ser perdoado por Deus. Eu quero que você saiba disso. A maior alegria que você pode encontrar é saber que Deus perdoa um pecador arrependido. Deus perdoa um pecador arrependido. E é nisso que você deve se alegrar. Portanto, Davi, quando ele escreveu esse salmo, foi logo depois da narrativa lá de 2 Samuel, capítulo 12 e capítulo 13. Davi havia não ido para a guerra, Davi não foi para a guerra e ficou olhando sobre o eirado e viu uma mulher muito bonita, uma mulher casada tomando banho. E quis possuir essa mulher, a mulher era Batseba. Quis possuir essa mulher e possuiu. Ele era rei e mandou recado, vá lá e mande ela que vem até mim. Ela foi até ele e cometeram o adultério. Davi, ele preferiu desobedecer a Deus, seguir os seus prazeres, lembra hoje de manhã, uma mentira de Satanás, seguir os próprios prazeres e adulterou. E depois de um certo tempo, quase um ano, Deus manda um profeta até Davi. O profeta Natã chega até Davi, conta uma parábola de uma ovelhinha, que um homem muito pobre amava muito essa ovelhinha, e de um homem muito rico, que possuía muitos bens, e mesmo assim, quando veio um viajante à casa dele, ele quis matar a cordeirinha daquele que era mais pobre. E Davi, como rei que achava que tinha a justiça, disse: tal homem deve ser morto e deve reconstituir 4 vezes mais o que fez a esse homem. E Natã disse: foi você, Davi. Foi você que cometeu isso. Foi você que fez isso. Deus te deu tudo. E você quis possuir aquilo que Deus deu ao outro, que tinha pouco. É nesse contexto aí que Davi faz esse Salmo 32 e Salmo 51. Mostrando quanto Davi estava errado antes e agora ele encontra alegria plena, o que o pecado não pôde trazer a ele. Portanto, vamos fazer uma análise aqui desse texto, de Salmo 32, desse canto com uma riqueza imensa de doutrina para a nossa vida hoje. Primeiro, sobre a alegria de quem é perdoado por Deus, é entender que o pecado também traz consequências. O pecado é algo terrível. O pecado foi algo de pior que aconteceu na raça humana. Olha aí o versículo 3 e versículo 4. Salmo 32, versículo 3 vai dizer assim: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelo constante gemido todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi mostra a situação que ele se encontrava por causa do pecado que ele cometeu. Davi entendeu que ele estava sofrendo algo e o que ele estava sofrendo era consequências do pecado. Nós sabemos, sem dúvida, que a maior consequência do pecado foi a morte, onde o homem se separou de Deus. O pecado, ele traz as suas consequências. Deus, ele é justo e ele pune aquele que comete o pecado, aquele que transgride a lei dele. E a maior condenação que o homem pôde sofrer foi separado de Deus. Desde lá do começo, lá do Éden, o homem já nasceu em pecado. Romanos 5:12 vai dizer: portanto, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa morte aqui é a separação do homem e Deus. Essa é a pior consequência. O homem, porque está separado de Deus, ele busca a Deus.
ele sente que tem algo vazio dentro dele, que precisa ser preenchido. Ele tem que ter uma razão de viver, e essa razão é, de novo, ele encontrar o Senhor Deus. Assim, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, depois de Adão, o nosso representante ali, cometeu o pecado, e todos aqueles que são descendentes de Adão e Eva estão debaixo do pecado. Essa é a pior consequência. Você não tem como buscar Deus. Você, pelas suas forças, não consegue buscá-lo. Nada que você possa fazer levará você para o céu. Nada. Há uma separação entre você e Deus. Há uma separação. Isso é a pior consequência. Lá em 2 Tessalonicenses 1:9, vai dizer que estes sofrerão sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A morte aconteceu pelo pecado e será eterna também aqueles que não reconhecerem Cristo como o Senhor da sua vida. No entanto, o crente ainda pode sofrer um tipo de distanciamento do poder de Deus por causa do pecado. Nós sabemos que aquele que é salvo não sofre mais essa morte. Ele foi religado com Deus. Ele tem acesso até Deus. No entanto, aquele que é crente e comete pecado, ele vai sofrer um tipo de punição de Deus. Deus punirá aquele filho rebelde que se distancia dele. Deus punirá para que ele traga de volta essa pessoa. Hebreus capítulo 12 deixa bem claro, Deus vai punir o filho a quem ele ama. Ele vai trazer de volta. Lembra da história lá de 1 Coríntios 5? Aquele homem que estava adulterando, tendo relações com a sua própria madrasta. O texto de lá, Paulo diz que o corpo dele será entregue a Satanás para a destruição da carne, mas o espírito será salvo no dia do Senhor. Aquele que vive em pecado será punido por isso. Sairá da proteção de Deus e será entregue a Satanás. Davi aqui no Salmo 32, ele vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi estava sofrendo com isso. Estava percebendo a justiça de Deus sendo aplicada na vida dele. É possível que Davi adoeceu. Davi sofreu algo dentro dele, na sua carne. Isso eu já quero dizer que não cabe a você apontar se o irmão está doente, é pecado ou não é. Isso está entre a pessoa e Deus. Mas muitas doenças acontecem por causa de pecado. É Deus trabalhando o coração da pessoa para que ela retorne a Deus, para que ela retorne a Ele. Olha também o Salmo 51. Salmo 51 e Salmo 32 foram compostos nesse mesmo período em que Davi foi confrontado por Natã. Olha o outro tipo de sofrimento que Davi também teve. Versículo 7 vai dizer assim, purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, porque exultem os ossos que esmagastes. Ele estava sofrendo como se fosse uma dor nos ossos, pelo que aconteceu. E ele pede para mudar isso. Versículo 9, ele continua dizendo, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não repulses a tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi, ele sofreu um tipo de rejeição de Deus. É como se Davi quisesse oferecer qualquer coisa a Deus e Deus não recebia.
ele sentia que havia um distanciamento. Versículo 3, ele vai continuar dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca se manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício. Davi oferecia sacrifícios a Deus. E Deus não estava tendo prazer no sacrifício que Davi estava oferecendo a ele. Pois não te comprases esse sacrifício, do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi entendeu que o que ele estava fazendo no templo não estava servindo de nada. Trazer qualquer oferta em pecado, Deus não estava recebendo. Ele não tinha mais alegria em fazer isso. O pecado, ele faz com que a pessoa se distancie de Deus. Não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, não quer mais ir para a igreja. Começa a se distanciar cada vez mais. E a pessoa começa a perceber, por mais que ela vá para a igreja, mas ela sabe que Deus não está recebendo. Porque Deus não recebe sacrifícios desse jeito. Deus não recebe aqueles que vêm com mãos sujas de pecado. Deus não recebe. O que Deus quer, em primeiro lugar, mais do que sacrifício, é um coração santo, reverente a Ele. Não adianta de nada você vir para a igreja se Deus não está recebendo a sua adoração. E você sabe. Um adorador verdadeiro, ele tem um contato pessoal com Deus. Ele sabe em momentos que Deus não está recebendo. Davi percebia isso. Por isso que ele dizia: restitui-me, eu preciso disso. Eu preciso de volta aquela alegria que eu tinha antes. Eu preciso de volta isso. Você tem sofrido por alguma coisa? E será que não é pecado? Eu não estou apontando o dedo, eu sei que pessoas podem passar por dificuldades, por provação. E eu não vou apontar dedo para ninguém. Minha tarefa não é essa. Minha tarefa é que você faça um autoexame pessoal. E perceba a situação que você está. Será que não é Deus chamando você de volta? Será que não é algo que você precisa abandonar para voltar-se para Deus? Se Deus disciplina, é porque você é filho. E se você é filho, é bom estar com o Pai. É melhor estar com o Pai do que longe dele. Segundo que nós podemos observar aí no Salmo 32, do versículo 5 até o versículo 6, é que nós devemos confessar o pecado e confessar hoje. Olha aí, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a minha iniquidade, a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Aqui, agora, Davi fala que todo aquele que comete pecado tem a responsabilidade agora de confessá-lo. E Davi, quando você vê aí no versículo 3, olha aí o começo do versículo 3. Enquanto calei, Davi passou um tempo calado sem confessar. Ficou sem falar sobre o seu pecado. E agora, no versículo 3, ele vai dizer, confessei-te o meu pecado. Davi, desde o dia que adulterou, chegou Batseba e disse para ele, olha, eu vou ter um filho teu. E depois o filho nasce. E é depois que o filho nasce que Natã vai até Davi confrontar o pecado dele. Você pode perceber aí que pelo menos 9 meses, Davi ainda com esse pecado no coração. Davi continuou com isso. E existe a procrastinação. A procrastinação é você deixar para depois.
É você deixar o pecado enraizar no seu coração, de maneira que ele já é doméstico para você. De maneira que o pecado para você não é mais um erro. É algo cotidiano que você já faz naturalmente. Às vezes o pecado é algo que eu vivo sem perceber mais que é errado. Por isso, a exortação, o encorajamento aqui, e Davi participa disso, é: confessei-te o meu pecado. Você precisa confessar o seu pecado, e seu pecado hoje. Lá em Hebreus 3, fala que não endureçais o vosso coração. Obedeça a Deus, siga a vontade dele no tempo que se chama hoje. Se o seu coração está endurecido com o pecado, enraizado, volte-se para Deus hoje. Não deixe que o pecado reine na sua vida. Confesse o seu pecado e confesse ele hoje. O pecado é tudo o que é contra Deus. O pecado é um erro, é uma transgressão, porque vai contra o próprio Deus. Mentira é pecado porque Deus é a verdade. Assassinar alguém é pecado porque Deus é a vida. Adulterar é pecado porque Deus foi quem criou o casamento. Todo o pecado é dizer: Deus, você estava errado em fazer isso, e eu é que estou certo. Todo pecado é direcionado contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Salmo 51. Volta para lá. Versículo 4. Você pode ficar fazendo um paralelo aí, marcando o Salmo 51, que são salmos, basicamente, que vão falar da mesma coisa. Salmo 51, e versículo 4, vai dizer assim, ó: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi entendeu que o que ele fez foi pecar contra Deus. Ele pecou contra Deus. Pecado é isso. É você afrontar Deus. Deus te criou com um propósito e ele requer que você cumpra esse propósito pelo qual você foi criado. Confessar o pecado é dizer o que Deus diria sobre o pecado. Confessar o pecado não é como aqueles cultos de quarta-feira, né, que alguns irmãos oram dizendo: Deus perdoa todos os meus pecados. Deus não é assim. Confessar pecado é dizer o que você fez. É reconhecer o erro que você cometeu. O que você fez de pecado, você deve dizer: Deus, eu fiz isso. Eu fiz isso. Dê nome aos bois. E reconheça que o que você fez foi errado. Confessar pecado é dizer o que Deus diz sobre o pecado. Lá em 1 João 1, 8 e 9, vai dizer: se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cada um de nós temos a luta interna contra o pecado. Confesse o seu pecado. Não deixe que ele enraize dentro de você. E a promessa que tem que aquele que confessa, Deus irá perdoar. Não deixe para depois. Olha aí ainda o Salmo 32. Salmo 32, ainda o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica, em tempo de poder encontrastes.
Enquanto você tem tempo, buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É hoje. Deus está presente aqui. Hoje é o dia do arrependimento. Se arrependa dos seus pecados, busque ao Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto. Não deixe para depois. Você está em pecado? Confesse a Deus hoje. Terceiro, podemos observar que a alegria também está na restauração do pecador arrependido. Olha o versículo 6b, a parte B, onde diz aí: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ele agora entende aí que ele tem a proteção de Deus. Que Deus agora está protegendo a vida dele. Onde a vida dele, quando estava em pecado, era dor, agora ele percebe a presença de Deus trazendo proteção para a sua vida. É o esconderijo. É onde ele é preservado das tribulações. É onde ele encontra alegria. É onde ele encontra livramento. Deus, ele traz restauração ao pecador arrependido. Ele muda a história. Deus perdoa todos os seus pecados confessados. Não há um pecado que você confesse, por mais terrível que seja, que Deus não possa perdoar. Ele perdoa todo pecado confessado. Todo pecado confessado, ele perdoa. Davi adulterou, planejou a morte do marido dessa mulher que ele adulterou, escondeu o pecado, e mesmo assim Deus oferece o perdão. Deus oferece o perdão também para você. Não há nenhum pecado que Deus não perdoe. Não há nenhum pecado. E isso, uma vez eu passei por uma situação, eu trabalhei já como atendente numa padaria. E uma vez eu estava lá e chegou alguém chorando bastante. E viu eu com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Já era quase final, já umas 10 horas por aí. Viu eu com a Bíblia aberta, chegou para mim e começou a chorar. E eu estranhei isso. Eu estranhei. E esse homem chorando, e eu perguntava: por que você está chorando? Posso oferecer uma água? O que eu posso ajudar você? E esse homem dizia: eu já fui crente. Eu já fui nas igrejas. Aí eu perguntei: mas o que foi que aconteceu? Ele continuava a chorar, não queria me dizer o que era. Depois ele disse que ele era um travesti. Estava lá como um homem, mas a vida dele era de prostituição. E dizia que não havia perdão para ele. Eu estou chorando porque não tem perdão para mim. Olha como eu estou. E eu disse: Deus oferece perdão a todo aquele que crê. Cristo morreu pelo pecado mais terrível que você cometeu. Ele também morreu por isso. Cristo não veio buscar pessoas perfeitas. Cristo veio buscar o perdido. Deus perdoa todo e qualquer pecado confessado. Lembra lá do texto de 1 João 1:8? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos, aí se é condicional, quando você confessa os seus pecados, aí tem dois atributos de Deus. Ele é fiel, ele cumpre a sua palavra e ele é justo. Ele vai fazer a justiça para perdoar os pecados. Aqueles que você confessou, ele perdoa, ele é fiel, ele cumpre a palavra dele, ele agiu com justiça para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Ele vai limpar a sua vida. Ele vai restituir a alegria da tua salvação. Ele vai mudar o que era tristeza, o que era dor, agora vai ser alegria. Você vai encontrar paz outra vez no Senhor. Ele vai restaurar a sua vida. O pecado tirou isso.
E Deus, através do perdão, vai purificar a sua vida. Você pode ter o perdão dos seus pecados. Deus é fiel, Ele perdoa. Ele é justo, Ele vai cumprir a sua justiça. Ele enviou o seu Filho para isso, para te perdoar. Se aposse dessa justiça. Creia nessa promessa que Ele deu a você. Confesse o seu pecado. E assim, você será purificado outra vez. Você lembra dos tempos que você tinha paz com Deus? Ele quer restituir isso. Ele pode restituir isso. Você precisa confessar os seus pecados. Eu quero que eu abra lá de novo em Salmo 51. Versículo 15 de novo vai dizer: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e compungido, coração quebrantado. O espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus se agrada quando o pecador confessa seu pecado. Quando ele se derrama, reconhecendo todo o erro que ele fez, chorando em arrependimento, entendendo o erro que ele fez, Deus perdoa e ele se alegra em ver pecadores se arrependendo. Lembra das parábolas que Jesus Cristo contou? Que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E ali, simbolicamente, também eram pessoas que estavam afastadas e retornaram. Deus se alegra com isso, em ver o filho de volta na sua própria casa. Se arrependa dos seus pecados e Ele perdoa a você. Você vai encontrar de novo alegria no Senhor. Quarto, ainda tem outro versículo, desculpa. Provérbios 28, versículo 13, vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aqui mostra o confessar, eu quero enfatizar agora o confessar. Aquele que confessa vai alcançar a misericórdia. Isaías 43, versículo 25 também diz: eu mesmo sou o que apago todas as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Deus tem essa promessa para você. Ele apaga todas as suas transgressões. Quarto, permaneça agora obedecendo a Deus. Você entendeu o estado de pecado, você sofreu, você confessou e você foi restaurado. Agora você deve permanecer agora em obediência a Deus. Olha o versículo 8, Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho e quem deve seguir. Deus está dizendo: olha, siga agora por esse caminho. Siga agora por esse caminho aqui que eu quero que você siga. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo. Olha a reação aqui de Deus. Não seja como um animal. Não seja como o cavalo. Ou uma mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Não seja aquele que precisa que Deus fique disciplinando toda a vida. Que Deus precisa dizer: olha, é aqui. Puxando na orelha: aqui, meu filho, vem para cá, eu quero que você ande aqui. Não seja um crente rebelde que de vez em quando fica andando no mundo outra vez. Se Deus perdoa os seus pecados, viva esse perdão. Busque sempre viver esse perdão de Deus. Não seja como um animal, que Deus vai precisar ficar lá na rédea sempre. Olha, aqui que deve andar. Busque não cometer os mesmos erros. Busque permanecer obedecendo a Deus. Que os animais, eles precisam desse cabresto.
para ser dominado. De outra sorte, ainda no versículo 9, lá no final, não obedecem. Tem gente que precisa apanhar para voltar. E vive uma vida de peia diante de Deus. Para aprender a andar nos seus caminhos. Não seja essa pessoa que vive sendo disciplinado por Deus. Não seja assim. Se você vive assim, Deus está te orientando. Não seja desse jeito. Não seja como um cavalo. Perdão a expressão, mas você está sendo um cavalo. Está sendo um burro. Está precisando de um cabresto ali. Você não sabe, você não tem domínio próprio. Precisa que Deus dê umas lapadas em você de vez em quando para que você ande nos caminhos dele. Lá no texto que eu li antes, Provérbios 28 e 13, ele ainda repete, né, agora a minha ênfase, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa. Você precisa abandonar também o seu pecado. Deus não quer que você confesse o seu pecado quando você não quer abandoná-lo. É preciso um arrependimento sincero. A ideia de arrependimento bíblico é uma mudança de mente e atitude. Você estava em um caminho de transgressão e você muda e não quer mais voltar atrás. Deixar o pecado tem a ver com isso. O perdão de Deus está naquele também que tem um desejo, que luta dia após dia para abandonar o seu pecado. Confesse o pecado, confesse e deixe. Abandone a sua vida de pecado. Não seja como uma mula que Deus precisa dar disciplina outra vez, para que assim você alcance a misericórdia. Por último, versículo 11. Diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Versículo 1 e versículo 2 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. O salmista Davi aqui, ele mostra que a alegria está no Senhor. Estar na presença de Deus é onde há plenitude de alegria. É onde há o gozo, onde há o júbilo, onde há a plenitude, é na presença do Senhor, em obediência a Ele. O que o pecado não traz, Deus traz e traz abundantemente. Se alegre em saber disso. Se alegre em saber que Deus preenche todo o vazio da tua alma. Se alegre nisso. O Senhor dá força para você suportar. Alegre-se e regozija. Justos. Exultem vocês que são retos de coração. Eu quero que você entenda por que é que você deve alegrar, porque os seus pecados são perdoados. O que é que acontece? Por que é que você deve se alegrar por causa dos seus pecados? O que foi que aconteceu para que isso acontecesse? O que foi que aconteceu para que o seu pecado pudesse ser perdoado? Do versículo 1 ao versículo 2 mostra sobre isso. É bem interessante que lá em Romanos, Paulo vai usar esse mesmo texto para falar sobre a justificação de Abraão. Mas olha aí, primeiro, no versículo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade é pessoas que transgridem a lei de Deus, é viver-se como se Deus não existisse. E ele mostra aqui que essa iniquidade ela é perdoada. A iniquidade traria ao homem a condenação, a ira de Deus. A ira de Deus iria ser derramada por causa do pecado, da transgressão, da iniquidade. Mas agora, essa ira é satisfeita e o pecado é perdoado. Nós chamamos isso de propiciação.
Propiciação é a ira de Deus sendo satisfeita. É Deus perdoando. É Deus perdoando o pecador arrependido. Se alegre, porque o seu pecado foi perdoado. A ira que iria ser derramada sobre você foi retirada. Deus perdoou o seu pecado. Ainda no versículo 1, também a parte B vai dizer cujo pecado é coberto. Uma das palavras para cobrir pecado, na verdade o termo expiação significa isso, cobrir o pecado. E é como se Deus não olhasse mais o pecado, olhasse aquilo que está cobrindo aquele que cometeu o pecado. O pecado é coberto por um substituto. A ideia que se tem aqui é quando Deus olha a cada um de nós, ele não nos vê mais, de certa forma. Ele vê Cristo. Cristo foi aquele que expiou, que cobriu todos os nossos pecados. Deus não vê mais nós como pecadores, mas como seu próprio Filho. Assim, através de Cristo, os seus pecados foram expiados. Seus pecados foram cobertos. Se alegre em saber disso. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo e assim os seus pecados foram cobertos. Ele não vê mais aquilo que você cometeu anteriormente. Ele perdoou. Regozije e saber disso. O seu pecado foi coberto. Também mostra aqui a justificação, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A justificação é uma declaração aí. Deus declara o homem como justificado. Deus não imputa mais ao homem a transgressão. Deus não condena mais o homem como culpado. Agora ele diz que ele é justificado. Ele é justificado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E isso foi através também de Cristo. Na obra de Cristo, aquele pecador que era condenado pelos seus pecados, Cristo foi lá e pagou o preço. Toda dívida foi paga, está consumado, foi a palavra dele na cruz. Aquele homem que crê, a obra de Cristo é aplicada na vida dele e agora ele é justo. A justificação não é uma obra própria do homem, mas é mediante a fé e uma declaração de Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O perdão também foi mediante a santificação. Olha aí, versículo 2 ainda vai dizer: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. E cujo espírito agora não há mais engano, não há mais o erro. E aqui também, tanto a área da justificação, da declaração, agora também a obra de Cristo por completo é aplicado à vida daquele que crê. Deus agora declara o homem que não é santo, que é um pecador, como um santo agora. Porque a obra de Cristo, tudo que ele fez, agora é aplicado na vida daquele homem. Foi isso que aconteceu para que você pudesse ser perdoado. Eu quero que você perceba que tudo isso vem através de Cristo. Por isso, Cristo precisou morrer na cruz, para que o seu pecado pudesse ser perdoado, para que você tivesse um relacionamento pessoal com Deus. Foi por isso. Aqui aponta tudo para a cruz. Foi lá. Foi lá na morte dele que tudo isso foi feito por você. E você se apossa dessas coisas mediante a fé. Você recebe tudo isso mediante a fé. Se alegre nisso. Se alegre em saber que Deus perdoa pecados. Deus está querendo perdoar pessoas. Deus tem o prazer de perdoar pessoas.
Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Peça perdão a Deus. E, de novo, participe da alegria que Ele te dá. Eu quis trazer esses textos sobre essas pregações, tanto de manhã como de noite, sobre pecado e confissão de pecado. Eu quero fazer encorajamento à igreja. Quero que os irmãos saiam com desafio. Eu quero que os irmãos queiram viver uma vida real com Deus. Quero que os irmãos queiram viver uma santificação verdadeira. Que o pecado não domine a igreja. Que o amor ao pecado não seja evidenciado nessa igreja de Quixeré. De Quixeré não, de Morada Nova, perdão. Acostumado com Quixeré, né? Agora, que não seja evidenciado com a igreja de Morada Nova. Mas que os irmãos aqui queiram viver uma vida santa. Faça esse compromisso com Deus. Faça esse compromisso com Deus hoje. Deus quer usar mais e mais você. Viva a vida que agrada a Ele. Vamos orar? Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Será que não é um chamado de Deus para você a voltar-se outra vez para Ele? Se arrependa dos seus pecados. Não quer dizer que você vindo para a igreja, você está em paz com Deus. Talvez você não esteja. Busque a Deus. Analise o seu coração agora. Confesse os seus pecados. Retorne-se para Deus hoje. Deus quer a santificação da tua igreja, da igreja dele. E você faz parte dela. Vamos orar. Pai, que possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, viver a vida santa pelo qual nós fomos chamados a viver. Fazer valer o sacrifício de Cristo na nossa vida. O Senhor nos chamou para abandonarmos o pecado. Faz, ó Deus, com a tua igreja viva a santidade dia após dia. Que o abandono, o desprazer ao pecado seja evidenciado na nossa vida. Restitui, ó Deus, outra vez a alegria em adorar o Senhor. Aqueles, ó Deus, que se afastaram de ti, ó Deus, porque o pecado afastou, que o Senhor traga de volta, ó Deus. Que aquilo que o pecado trouxe de felicidade, o Senhor traz ainda mais. Que possamos buscar o Senhor verdadeiramente. Usa essa igreja aqui em Morada Nova, ó Deus. Os irmãos aqui, ó Deus, para que viva uma vida real e verdadeira de santificação diante do Senhor. Que aquela obra que foi feita através da cruz seja vivida na vida de cada um dos irmãos aqui. Em nome de Cristo. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.